Distrações que roubam a paz. Você tem sentido em alguns momentos um peso e pensar, por que parece que eu estou tão exausta, parece que algo está muito pesado em meus ombros? Essa resposta pode estar em suas distrações, e essas distrações estão roubando a sua paz. E conosco nos próximos minutos vamos juntas falar sobre este tema. Seja bem-vindo em mais um Devocional Palavra que Transforma. Este é um canal para que você desfrute e reflita da Palavra de Deus. E com essa palavra, a palavra que tem poder, a palavra que nos transforma, a sua vida vai trilhar um caminho no centro da vontade de Deus. E quando nós estamos no centro da vontade de Deus, em obediências, a sua vida começa a fazer mais sentido. E hoje nós vamos falar sobre um tema que é sobre as distrações. Distrações que roubam a nossa paz. Eu penso que de tempos em tempos, o inimigo da nossa alma, ele escolhe ferramentas, estratégias, metodologias para que nós foquemos em coisas distantes de Deus. Foquemos em assuntos ou entretenimento ou passatempo que roubam o nosso momento com Deus. E não só este momento com Deus, mas os momentos em que o Senhor tem colocado para nós responsabilidades, nós estamos fugindo dessas responsabilidades porque nós nos distraímos no meio do caminho, ou seja, nos distraímos até chegar a essa responsabilidade. Vou dar um exemplo simples que eu acredito que seja algo muito real na vida de muitas. Você tem que passar uma roupa, você tem que fazer uma comida, arrumar a casa, você tem que fazer um estudo, você tem que trabalhar, cumprir metas no seu trabalho, mas a chamada rede social muitas vezes tem te desvirtuado. Até que eu vá até a cozinha para fazer o alimento, você já pode pegar o celular, por exemplo, olhar uma mensagem, essa mensagem que leva a outra mensagem, e quando você percebe, minutos, horas se passaram e o seu dia ficou todo atrasado. Não só o fato de fazer uma refeição, mas arrumar a casa, o seu momento de estudo, o seu momento de oração, o seu momento de leitura da palavra, o seu momento de dedicação com a família pode estar sendo roubado pela rede social ou algo que você está dando tanto valor que tem te distraído, e aí você começa a sentir um peso nos seus ombros, algo começa a não mais fazer sentido, você começa a dizer que o seu dia parece que está tão exausto, e se você analisar bem, é porque o seu foco, os seus pensamentos, as suas atitudes estão em lugares errados, ou seja, distrações que roubam a paz. E um dos exemplos que eu considero assim, impactantes na palavra de Deus, de um homem segundo o coração de Deus, é o rei Davi. Ele, então, já exercendo o seu reinado, aqui no livro de 2 Samuel, no capítulo 11, fala quando Davi se distraiu, fugiu da sua responsabilidade de guerra, de rei, e começa a se distrair com aquilo que ele valorizou naquele momento. Então, neste capítulo 11, tem como título, Davi comete um adultério e um homicídio. Por quê? Porque se distraiu. Então, quando nós nos distraímos, nós desviamos o nosso foco, nós começamos, então, a mudar atitude, mudar pensamentos, começar a agir de forma estranha quanto à nossa família, quanto ao trabalho, a forma até de fazer uma alimentação que, por exemplo, seu esposo, a sua família tanto gosta, e você começa a reinventar em alguns momentos pelo fato de querer imitar aquilo que está numa rede social e não por um objetivo de saudabilidade ou de fazer o bem para sua família, mas para participar de um modismo ou das suas vestimentas ou da forma como você fala, ou seja, o seu pensamento começa a mudar porque você está se misturando, se distraindo com algo que tem roubado a responsabilidade do qual o Senhor colocou em suas mãos. E aqui, neste capítulo, há vários atos que podem gerar essa distração. E eu anotei aqui o primeiro ato de você fugir das responsabilidades. São 5 atos que nós vamos falar rapidamente hoje como um norte de reflexão
para a sua vida. E este primeiro ato que fala sobre fugir da responsabilidade está aqui no livro de 2 Samuel, capítulo 11, nesse versículo 1, para que nós entendamos o que o Senhor quer falar. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra. Então aqui existia sim uma responsabilidade para Davi como rei, que era tempo de guerra, era tempo onde os reis saíram à guerra, é tempo de você ir à guerra. E que guerra é essa? Das responsabilidades que o Senhor tem colocado para você, como mãe, como esposa, como profissional, como uma administradora do teu lar, como uma serva de Deus, que o Senhor pede para que nós tenhamos um relacionamento de intimidade com Ele, e esse relacionamento de intimidade com Deus, ele é a partir de tempo de oração, tempo de leitura da palavra, de sermos transformadas com a palavra de Deus. Então eu preciso me dedicar a isso. E no final deste versículo diz assim: porém Davi ficou em Jerusalém. Então o primeiro ato de distração que rouba a nossa paz é o ato de fugir da responsabilidade. Quando eu estou a caminho para fazer algo, eu pego meu celular e eu me distraio. Quando eu estou a caminho de ler a palavra de Deus e eu me distraio com alguma outra coisa, até a limpeza da casa, por exemplo, naquele momento você colocou no seu planejamento que você faria o seu devocional. Quando você olha para o cômodo da casa e você diz, não, agora eu vou melhorar esse cômodo, depois eu volto para a palavra, e você não consegue voltar para a palavra. Então, o seu planejamento do seu dia que você colocou para o seu devocional, para a arrumação da casa ou para o momento de dar ordens para aquela que você contratou para a limpeza da sua casa, o momento com o seu filho, com o seu esposo, o seu planejamento, aquilo que é a realidade na sua vida. E você começa então a pegar esse planejamento e destruí-lo porque você tem se distraído, você começa a mudar o seu foco, ou seja, fugiu da sua responsabilidade. E assim pode acontecer com seus estudos, pode acontecer no seu trabalho, pode acontecer em qualquer momento da realidade da sua vida. Cada uma de nós tem a realidade. Então Davi aqui fugiu da responsabilidade. Este é o primeiro ato. O segundo ato que nós podemos considerar daquilo que o Senhor quer que nós analisemos e mudemos na nossa vida, fala sobre substituir a responsabilidade. No livro aqui também, continuando, neste capítulo 11 de 2 Samuel, no versículo 2, diz assim: e aconteceu à hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço de sua casa. O que acontece aqui? Davi era para estar em guerra, mas como não foi, ele começa então a ter esse segundo ato de substituir. Ele pensa, eu não posso ficar parado, eu me levanto. Ele se levantou e começa a passear pelo pátio da sua casa. Mas na verdade a responsabilidade era para estar em guerra. Então não significa que você esteja parada na sua vida. Você pode até estar em movimento, mas este movimento que você está hoje está substituindo o movimento que o Senhor deseja para a sua vida, aquele movimento que o Senhor tem te falado para fazer naquele momento, ou como um período hoje da sua vida, como no seu ministério, no seu lar, na sua profissão. Então, que movimento você tem substituído? Você já preparou a sua mesa para você fazer o seu devocional? E até que você chegue à sua mesa, você se lembra, por exemplo, de uma série de televisão que você tanto gosta e você para e vai assistir essa série de televisão. Ou enquanto está lendo a palavra de Deus, você já está em movimento, mas o seu celular toca e você então substitui o movimento. E essa substituição foi exatamente o que Davi fez. E quando ele substitui esse movimento, ele vai para o terceiro ato, que é escolher o que você quer olhar. Você tem o momento devocional, estou dando um exemplo, mas você pode encaixar este exemplo na sua realidade. Eu olho para o devocional, eu olho para o celular e então eu escolho o que é realmente que eu quero focar. Davi focou no lugar errado. Aqui ainda no versículo 2 continua dizendo assim: e andava passeando no terraço da casa real e viu do terraço a uma mulher que se estava lavando, e era essa mulher muito formosa à vista.
Então, chamou a atenção aos olhos de Davi uma mulher que ele viu do terraço. Não era para ele estar se movimentando no terraço, era para ele estar se movimentando em guerra. Então, quando eu substituo o meu movimento, as minhas responsabilidades, eu começo então a olhar, a escolher o que realmente me importa dentro de um pensamento muitas vezes errôneo. Quando eu substituo, significa que você está sendo moldada pelo movimento do mundo e não renovada pela vontade perfeita de Deus, como está em Romanos capítulo 12, versículo 2. Vale a pena você dar uma lida neste versículo para você entender mais profundamente o que Deus quer falar conosco. Porque se eu deixo de ser renovada na minha mente daquilo que o Senhor tem me colocado como responsabilidade, então eu começo a me moldar no que está me distraindo. E isto gera uma falta de paz no seu coração. Muitas vezes você pode dizer, por que eu estou tão angustiada? Talvez seja porque você tem se distraído com movimentos que não pertencem a você. Você precisa focar em suas responsabilidades, focar no seu planejamento. Alguns planejamentos podem ser mudados porque Deus interviu, porque Deus quer te mostrar alguma coisa. Mas quando eu altero meu planejamento, porque eu mudo o meu movimento e me distraio com questões que não fazem parte daquele momento, eu começo então a gerar um peso nos meus ombros. Parece que o mundo está sobre mim. E na verdade é só uma distração que você tem tido na sua vida que tem te roubado a paz. São 5 atos. Hoje nós vamos ficar com esses 3, ou seja, o primeiro ato que é fugir da responsabilidade, o segundo ato que você substitui a sua responsabilidade e o terceiro ato é quando eu escolho o que olhar e geralmente quando eu me distraio, dificilmente eu volto para o que é verdade para minha vida, para o que é necessário. Davi, enquanto passeava no pátio, ele não lembrou da guerra, ele resolveu olhar para uma mulher formosa. Qual é a distração que tem sido tão formosa na sua vida, mas que tem te roubado a paz? Você precisa identificar, você precisa orar a Deus e falar, Deus, o que é que está fora do caminho? E pode ser que já esteja tão claro na sua mente, e se estiver, já mude, posicione-se, tenha coragem de cumprir o seu planejamento, aquilo que o Senhor tem colocado para você. Fique com esta reflexão nestes 3 primeiros atos. Na próxima publicação eu vou colocar a segunda parte desta reflexão, que é distrações que roubam a nossa paz, para nós falarmos sobre o 4º e o 5º ato, para que você realmente passe por essa transformação e seja edificada, seja renovada e a paz comece a inundar o teu coração. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e até a próxima publicação.